E aí, pessoal da internet, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um que esteja assistindo esse vídeo. E neste vídeo eu quero dar continuidade ao estudo bíblico do livro do Apocalipse. E a gente vai ver um pouco a respeito da quinta trombeta em Apocalipse, capítulo 9. Vamos ler até o versículo 6. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saíram do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpiões quando ferem alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então o anjo toca a sua quinta trombeta e João vê na terra uma estrela. Diferente das outras estrelas nas outras trombetas, a essa estrela são atribuídos atos pessoais. É entregue a ela uma chave. Então, o significado dessa estrela é que ela seja um anjo. Em Apocalipse 12, os anjos caídos de Satanás, você pode ler lá, que eles são também chamados de estrelas. Então a estrela, neste caso, em Apocalipse capítulo 9, ela não se trata de um meteorito caído na terra, e sim de um anjo que desceu do céu e está na terra. A esse anjo é dada uma chave, a chave do poço do abismo. Ele então abre esse poço do abismo e de lá sai fumaça. Bom, sobre essa estrela, sobre esse anjo, nós podemos concluir que trata-se de um anjo santo da parte de Deus, já que não é mencionado que é um ser caído. Então, só pode ser um anjo confiável e santo vindo da parte de Deus. Além do mais, ele porta a chave de um lugar onde devemos entender que diversas criaturas estão presas. Neste caso, ele solta criaturas que se assemelham a gafanhotos. A Bíblia nos ensina que, além dessas criaturas aqui descritas em Apocalipse estarem confinadas em um lugar como o poço do abismo, há, por exemplo, como lemos na carta de Judas, que há anjos que estão presos em trevas, acorrentados por algemas eternas. Mais um exemplo de seres espirituais que estão aprisionados. Pedro, em uma de suas cartas, diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, devendo assim então tratar-se dos mesmos seres que estão presos, porque os anjos caídos, uma parte dos anjos caídos, como a Bíblia nos diz, ela se encontra presa. Satanás, a exemplo disso, durante um período de 1000 anos, será preso também. Então, esse lugar aqui é um lugar de aprisionamento de criaturas espirituais. Não sabemos quando foram criadas e o que faziam antes da sua rebelião. Porque todas essas criaturas, assim como Satanás, seus anjos e o homem, eles um dia foram bons, foram criados perfeitos e um dia se rebelaram contra Deus. Então, não sabemos quando essas criaturas foram criadas e nem quais criaturas existem ali. Mas sabemos apenas que essas criaturas soltas aqui se assemelham a gafanhotos. E do poço saiu fumaça, indicando que não só o inferno é um lugar de fogo, mas o poço do abismo também é. Bom, e a esses gafanhotos foi-lhes ordenado que não destruíssem a erva verde e nem árvore alguma, diferente da praga de gafanhotos no Egito. A única ordenança dada a eles aqui é que atormentassem os homens que não possuíssem o sinal de Deus nas suas testas. Neste caso, somente os 144.000 assinalados da nação de Israel não passariam por esse tormento, como no caso das trombetas passadas, em que
as coisas materiais foram atingidas ao toque de cada trombeta, os homens sofreram a consequência das coisas materiais serem atingidas, porém os 144 mil não. Desta vez, da quinta trombeta em diante, seus juízos vêm sobre a criação moral e não material. Então, os 144 mil judeus são protegidos aqui novamente. Todos os homens que não foram marcados, que não possuem o sinal de Deus em sua fronte, serão atormentados durante 5 meses por essas criaturas. João declara que essas criaturas elas têm o mesmo poder que os escorpiões têm na Terra. Então, se você nunca pesquisou sobre o efeito do veneno do escorpião em uma pessoa, pesquisa aí para você ver. O efeito é bastante doloroso. Uma pessoa que leva uma picada de escorpião, ela sofre muito. Então, o efeito é semelhante ao poder dos escorpiões na Terra, que é esse, de ferir uma pessoa e ela sentir grande dor por causa do seu veneno. Então, essas criaturas aqui terão um poder semelhante, atormentarão os homens de modo semelhante. É dito que elas atormentem os homens, mas não os matem. Abaixo a gente lê que os homens procurarão a morte e não acharão, desejarão morrer e não morrerão. Não significa isto que a morte não existirá nesse tempo. Eu creio que muitos já ouviram, eu também já ouvi muito a respeito disso, que os homens vão procurar a morte e não vão encontrar. As pessoas morrerão nesse tempo, mas é dito que elas não morrerão por causa desses tormentos. Apenas isso. Pequenos detalhes, eles nos fazem entender melhor a Bíblia. O último inimigo a ser vencido, segundo a Bíblia, é a morte. O último inimigo que você vê sendo vencido no juízo final é a morte sendo lançada, juntamente com o inferno, no lago de fogo. Então, os homens morrerão. Sim, vários santos, a exemplo disso, morrerão até o fim da grande tribulação. As duas testemunhas que morrerão no final da semana de número 70 de Daniel, provam isso. A morte existe aqui. A morte ela não será tirada, o homem ainda morrerá, certo? Mas é dito que esses gafanhotos atormentam os homens, mas não os matem. Por isso, devido ao tormento, eles desejarão morrer por causa do tormento. Porém, eles não vão morrer. Então, esta é a quinta trombeta, os primeiros 6 versículos e o seu significado. No próximo vídeo, eu vou dar continuidade a respeito da quinta trombeta e mais algumas coisas descritas até o versículo 12 do capítulo 9. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu!